9 Leveling Wives in THE Apocalipse capítulo 41 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. E com isso, Mateu murmurou em uma voz ritmada enquanto balançava seu machado na cabeça do zumbi. Acabamos. Ele gritou, virando a cabeça para trás. Tudo feito aqui também. Daria relatou um momento depois. Devemos fazer como de costume. Mateu levantou a perna e a colocou sobre o zumbi próximo, mantendo seu cadáver no lugar enquanto puxava o cabo do machado. A lâmina saiu do crânio do zumbi com uma mistura de sons desleixados e arranhados. Esse som por si só seria suficiente para fazer um amador vomitar. No entanto, embora o apocalipse tenha começado há relativamente pouco tempo, Mateu e seu grupo há muito se acostumaram com esse nível de estímulo. Não, desta vez, quero que você tente visitar o comerciante. Mateu balançou a cabeça. Leila, você ainda está a fim de juntar as pedras, acrescentou o jovem rapidamente. Mateu então fez um movimento como se quisesse se ajoelhar, apenas para manter o joelho logo acima da superfície do chão. Ele então agarrou uma ponta das roupas de algum cadáver antes de rasgar um pedaço do pano. Nele. Leila respondeu, levando o facão ensanguentado à testa em uma espécie de saudação estranha. Ela então rapidamente voltou sua atenção para os zumbis. Apesar de parecer o tímido e silencioso dos dois quando Mateu conheceu aquelas garotas, Leila agora provou se importar muito menos com sua situação do que Daria. E é por isso que é Daria quem deve verificar se as esposas também podem usar os mercadores, pensou Mateu, observando como a garota rapidamente passou por ele e subiu as escadas, pulando 2 ou 3 degraus a cada salto que dava. Eles estão vindo, pensou Mateu, alertado por seus sentidos. Desde que começou a lutar com os zumbis, ele podia sentir sua força crescendo. Seja a velocidade de seus movimentos, a força de seus golpes ou a consciência geral da situação, todos dispararam. Mateu inicialmente escolheu o topo da escola por esse motivo, mantendo limpo dos zumbis e gradualmente avançando para os andares inferiores. Ele logo poderia proteger todo o complexo da escola para seu grupo. E tudo isso poderia funcionar muito bem se não fosse por aqueles malditos monstros. Mateu pensou, cerrando os dentes. Ao mesmo tempo, suas mãos moveram um pedaço de pano sobre a lâmina do machado, limpando a imundícia do sangue do zumbi e do metal escuro. A propósito, Leila gritou bem quando Mateu jogou fora o pedaço de pano ensanguentado. E aí? Mateu perguntou enquanto olhava para as escadas acima. Daria precisaria apenas de um momento para chegar ao andar onde convocaram um comerciante. No entanto, embora já tenha passado um tempo, ela ainda não voltou. De qualquer forma, pensou Mateu, voltando os olhos para a parte inferior da escada. E então, como se seguissem um relógio, surgiram os zumbis. E aí? Mateu gritou, erguendo o machado no ombro enquanto descia as escadas. Por que não estamos usando os núcleos que coletamos? Leila perguntou, nem um pouco incomodada com a onda de zumbis que se aproximava. Depois de limpar 4 andares, aqueles zumbis não eram mais um oponente digno de sua preocupação. Então você notou, Mateu comentou, cortando um zumbi que se aproximava ao meio. A tarefa de cortar a carne e os ossos dos mortos-vivos tornou-se fácil desde que sua força atingiu mais de 30 pontos. No entanto, em vez de seguir as escadas em direção ao andar inferior, Mateu simplesmente ficou de guarda na beira da escada. Mas não tenho certeza se devo revelar a resposta, Mateu acrescentou depois de um momento, usando seus sentidos aprimorados para escanear a área próxima em busca de zumbis. Há mais alguns do outro lado da escada, pensou Mateu. Não havia mágica em sua habilidade. Foi uma consciência simples combinada com seus sentidos aprimorados e o sexto sentido que ele desenvolveu durante toda a luta. Há realmente alguma necessidade desses segredos? Leila gritou, as mudanças em sua voz indicando que ela estava se movendo para um outro lado da sala. Afinal, não sabemos quem está ouvindo. Mateu respondeu enquanto enterrava a ponta de sua lâmina na lateral da cabeça de outro zumbi.
E se você não consegue entender uma dica tão simples? Mateu pensou, revirando os olhos com aborrecimento. Já era cansativo o suficiente cuidar do ponto de estrangulamento que levava ao chão que eles haviam acabado de limpar. Falar bobagem com aquela garota esquisita parecia apenas uma perda de tempo e energia. Voltei. Daria gritou, apenas um momento depois dos sons que ela fez enquanto descia as escadas. E desculpe, mas parece que não posso usar a loja, ela acrescentou assim que pousou no último lance de escada, agarrando seu corrimão para se manter de pé enquanto lutava para recuperar o fôlego. Entendo. Mateu respondeu, dando um passo para trás na escada. Agora, não havia um único zumbi dentro de sua linha de visão. Como tal, eles finalmente chegaram ao ponto em que podiam descansar um pouco. Você vai gastar todos esses núcleos agora? Leila perguntou, afastando-se do outro lado da sala, com as mãos ocupadas por uma pilha de núcleos ensanguentados. Mateu ergueu os olhos para a garota e encarou o rosto de Leila com um olhar intenso por trás de seus próprios olhos. O que? Leila perguntou, encolhendo os ombros levemente. Eu tenho algo no meu rosto. Ela perguntou, movendo rapidamente a cabeça, e tentou verificar seu próprio estado. Não é nada. Mateu baixou os olhos e balançou a cabeça. Ele então se ajoelhou novamente, pegando um pano do cadáver de um zumbi para fazer uma bolsa improvisada novamente. Oculte os núcleos como de costume. Vou usar a do andar de cima, Mateu instruiu antes de virar os olhos para outra garota. Vou deixar as escadas para você por um tempo. O relacionamento deles não começou da melhor maneira. Desde sua abordagem estranhamente aberta em relação à intimidade até seu caráter feroz, mais tarde, Daria não deixou uma boa impressão em Mateu. No entanto, com o passar do tempo enquanto os dois lutavam contra os zumbis juntos, o jovem não pôde deixar de sentir um pouco de simpatia por essa garota simples. Pensar que o segredo de seu caráter seria tão simples, pensou Mateu, seus lábios formando um pequeno sorriso. O jovem então prendeu o machado entre a camisa e a gola do moletom antes de subir as escadas. Sei que é apenas um palpite, mas não é estranho? Mateu pensou consigo mesmo, analisando o motivo de não querer falar sobre núcleos com Leila. Limpamos 4 andares no total, mas os monstros não reagiram mais forte do que antes, pensou Mateu, relembrando os eventos do passado recente. E os únicos momentos em que pude sentir a aura deles ficando mais forte foi depois. Mateu pensou, apenas para balançar a cabeça e se concentrar em subir as escadas. Apesar de todo o crescimento que experimentou, a estrutura simples das escadas ainda era seu inimigo. Eu acho que só há uma maneira de descobrir isso, Mateu murmurou antes de respirar fundo e avançar em direção ao comerciante. E para a possível causa dos monstros evoluídos aparecendo muito mais cedo nesta linha do tempo. Levelinguíveis em THE Apocalipse capítulo 42. Certo, eu deveria verificar meu nível primeiro, Mateu murmurou para si mesmo no segundo em que alcançou o andar para o qual estava indo. Ele não se preocupou em verificar seu progresso enquanto eles estavam limpando os quartos. Claro, embora isso significasse que ele não poderia realmente doar seus níveis quando eles viessem, Mateu optou por se concentrar estritamente na luta. Mas agora, faltando apenas o andar térreo e o confronto com o monstro, não poderia haver um momento melhor para verificar seu progresso. Nível 1. Vitalidade 32, Brown 38, Agilidade 30, Mente 5, Arcano 5. Total, 110. Níveis acumulados, 211. Mateu olhou para seu reflexo que obteve em um pedaço de vidro aleatório que encontrou no chão. Essa era a única vantagem de ter a escola em um estado tão devastado. Cresci bastante, não é? Mateu pensou, absorvendo a notícia enquanto tentava manter a calma. Eu não pensei que iria crescer tanto, no entanto. A disparidade entre as expectativas de Mateu e a realidade foi, pela primeira vez, positiva. Bem, não importa, disse Mateu, desviando os olhos da superfície reflexiva do pedaço de vidro que encontrou. E lá estava.
O ser coberto por um capuz preto parecia humano apenas quando olhado de costas ou de lado. Mateu deu uma olhada no comerciante, apenas para se levantar e ir em direção a uma das salas de aula. Para fazer uma compra, ele precisava de núcleos. E como eles não queriam carregar os núcleos para todo lado só para pesar, eles estavam escondidos na sala de aula para a qual Mateu estava se movendo. Aí está você, ele murmurou um momento depois, quando finalmente moveu escombros o suficiente para descobrir uma pequena caverna dentro da pilha com um saco cheio de núcleos. Deve haver cerca de 100 ou 200 núcleos lá, pensou Mateu enquanto pegava a sacola e saía da sala. De volta ao corredor, Mateu parou por um momento, mergulhando na atmosfera pacífica do local. Ele fechou os olhos e ficou perto da janela, permitindo que o vento suave que entrava furtivamente por muitas rachaduras e lacunas na parede externa do prédio acariciasse seu rosto. Se não fosse por todos os cadáveres ao redor, este momento poderia ser bastante tranquilo, pensou Mateu, respirando fundo. Ele então abriu os olhos e, com uma resolução renovada, Mateu se aproximou do comerciante. Não havia nada fora do comum na maneira como Mateu convocou a loja. Assim como antes, ele agarrou a sombra do rosto do mercador, apenas para o domínio das sombras se espalhar ao seu redor e então puxar o jovem para dentro. E assim, ele voltou para o lugar familiar com 7 prateleiras diferentes e o altar de sacrifício no meio. Eu desejo comprar conhecimento. Mateu gritou, nem mesmo olhando para as prateleiras. Informe a pergunta desejada. Por alguma razão, o sistema não continha mais nenhuma emoção. Era como se o episódio anterior de Mateu com o comerciante nunca tivesse acontecido. Talvez não esteja feliz por permitir que suas emoções desempenhem um papel. Mateu pensou, apenas para morder os lábios um momento depois. Olhe para mim, já assumindo que o mercador é um ser consciente, não é engraçado. Apesar de formar seus pensamentos da maneira que fazia, Mateu estava tão longe de rir alto quanto poderia ser humanamente. A perspectiva dos comerciantes estarem realmente conscientes e, portanto, mantendo algum tipo de agenda. Embora não fosse surpreendente, apenas confirmaria meu palpite, pensou Mateu, seu rosto escurecendo um pouco para combinar com o tom do que estava passando por sua cabeça. Os núcleos de gastos nas lojas dos comerciantes afetam o progresso do apocalipse? Mateu fez a única pergunta sobre a qual ele continuou a pensar por um tempo. No entanto, ele não obteve resposta. Incapaz de definir um preço para a questão, a voz mecânica do comerciante rapidamente acabou com as esperanças de Mateu. Isso significa que estou errado. O jovem pensou. A única razão lógica para o comerciante ser incapaz de lhe dar um preço era que a pergunta estava fora do escopo do nível atual do comerciante. Ou se a resposta em si não tinha valor algum. A julgar pela lei de Murphy, é provável que seja o primeiro, pensou Mateu, olhando em volta das prateleiras que continham as mercadorias do comerciante. E eu acho que realmente não tenho outra escolha a não ser testá-lo manualmente. Ele pensou antes de levantar a mão para um pedaço aleatório de um pergaminho. Quanto custa este pergaminho? Mateu perguntou, levantando os olhos para a parte mais densa da névoa sombria que compunha todo o reino. 150 núcleos, respondeu o comerciante com sua voz habitual. Perfeito, pensou Mateu, erguendo o saco ensanguentado com núcleos e jogando-os todos para o alto. Um momento e uma explosão de brilho depois. Nada aconteceu. Mateu deu de ombros apenas para erguer os olhos. Cerca de 20 núcleos ainda pairavam no ar, prontos para serem arrancados de volta. Mas a falta de mudança, a falta de informação aparecendo, a súbita falta de capacidade de resposta do sistema preocupou Mateu. Onde está o pergaminho? Mateu perguntou em voz alta, esperando que o comerciante não tentasse enganá-lo assim. Você não comprou nenhum conhecimento, o comerciante respondeu, com uma pitada de diversão presente em sua voz. No entanto, quando apareceu mais uma vez, sua vibração se tornou rancorosa. O que você comprou é amabilidade. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 43 Habilidade. Mateu repetiu depois do comerciante apenas para balançar a cabeça.
Espere, isso tem algo a ver com minha mente e estatísticas arcanas? Ele perguntou, esperando furtivamente roubar algum conhecimento do mercador. 50 núcleos. A voz fria do comerciante parecia extremamente satisfeita consigo mesma. Foda-se, Mateu xingou, apenas para se virar e tentar se afastar da loja. No entanto, não importa quantos passos Mateu deu. Ele não se moveu de seu lugar. Não sinto nenhuma força me puxando para trás, pensou Mateu, surpreso com o resultado inesperado de sua tentativa. É como se o espaço aqui fosse curvo de uma forma que impede qualquer um de sair. Esta foi uma descoberta inovadora. Ele se virou de pé, pronto para falar com o comerciante novamente. Apenas para o entusiasmo do jovem morrer na hora ao perceber o lado negativo da ideia. Só por curiosidade, Mateu gritou, balançando a cabeça por causa de sua ingenuidade momentânea. Quanto custaria para mim aprender o feitiço que permite estabelecer áreas como sua loja? Mateu não tinha esperanças de receber uma resposta. E mesmo que ele recebesse tenho certeza de que ele apenas diria que não pode me dizer, pensou Mateu, afastando-se da ideia sobre a qual ele realmente perguntou. E então, por um momento, algo mudou. O jovem só conseguiu dar de ombros quando tudo voltou ao normal, tão normal quanto poderia ser estar em uma dimensão separada da loja. Que raio foi aquilo? Ele pensou, olhando para o lugar onde, por um único momento, Mateu podia jurar que podia ver a verdadeira figura do mercador se revelar. Esta figura apareceu do nada. E apenas ficou lá com um pequeno sorriso nos lábios antes de desaparecer completamente como se nunca tivesse aparecido em primeiro lugar. 500 núcleos. A voz metálica do comerciante apareceu, dando um tapa forte em mate com a realidade e a subversão de minhas expectativas. Na verdade, havia um custo associado ao aprendizado dessa habilidade. Mas assumindo que o palpite de Mateu estava correto, então todos os núcleos gastos em um comerciante acabariam acelerando o apocalipse. Em outras palavras, gastando incríveis 500 núcleos, um número que Mateu não tinha certeza se poderia pagar em primeiro lugar, ele poderia obter uma habilidade que provavelmente não seria mais útil. Acho que vou ter que conseguir um pouco mais de núcleos para isso primeiro, afirmou Mateu, esperando que o comerciante não pudesse realmente ler seus pensamentos. Esta foi a razão pela qual ele não quis revelar sua linha de pensamento para Leila antes. Porque desde que Mateu notou a possibilidade de uma ligação entre ele usando os mercadores ao máximo e os monstros evoluindo muito mais cedo do que deveriam, ele não podia mais empurrar esses mercadores alegremente. Eu gostaria de voltar, afirmou Mateu um momento depois, contente com o que havia conquistado até agora. E como ele não conseguia saber se seu palpite estava correto ou não diretamente do comerciante, ele agora estava pronto para saber as novidades por meio de seu método indireto. Que você volte para fazer mais negócios em breve. A voz metálica do comerciante apareceu bem quando todo o subespaço começou a desmoronar, ejetando Mateu de volta à realidade. Ah! Mateu exalou todo o ar de seus pulmões antes de respirar desesperadamente o ar fresco. Isso foi estressante, pensou ele, caindo de joelhos enquanto lutava desesperadamente para recuperar o fôlego. No entanto, o mundo não deixaria Mateu sozinho, nem por um momento. Antes que ele pudesse se levantar, um novo e poderoso rugido sacudiu todo o ar da escola, apenas para ser seguido pelas próprias paredes do prédio rachando. Não vai durar muito, pensou Mateu, alertado pela taxa de degradação da estrutura do prédio. Preocupado com o possível colapso de seu pé, Mateu desceu as escadas correndo. No entanto, no segundo em que deu o primeiro passo, seu corpo de repente se recusou a seguir seus comandos. O que? Mateu não conseguia nem proferir uma maldição quando sua consciência de repente vacilou, apenas para uma visão estranha aparecer diante de seus olhos. Nela, um homem segurava algo brilhante na mão. Ele então levantou a mão, apenas para esmagá-la no chão. Foto. Dentro de um único quadro de sua percepção, Mateu apareceu de volta à realidade, agora livre para ir aonde quisesse. A estranha força que o deteve antes não estava mais à vista.
Que raio foi aquilo? Mateu perguntou em voz alta, mais uma vez tomando um momento para respirar e se acalmar. No entanto, desta vez, o novo rugido não apareceu uma vez, apenas para desaparecer e se recusar a se repetir. Desta vez, o rugido continuou a sacudir o ar da escola, forçando Mateu a entrar em seu modo de urgência. Eu preciso me apressar, Mateu murmurou, agarrando os cadáveres no chão apenas para ganhar um pouco de impulso. Ele então finalmente conseguiu se levantar e correr em direção às escadas. Mateu alcançou a escada e instantaneamente deu um salto. Em vez de tentar descer as escadas como uma pessoa normal, ele pulou todo o caminho em direção à parede final do corredor, apenas para ricochetear e pular outro lance de escadas. Usando esse método, Mateu conseguiu chegar ao segundo andar do prédio rapidamente, apenas para ver dois de seus companheiros com olhares desesperados em seus rostos. O que aconteceu? Daria gritou, olhando para Mateu na esperança de realmente receber uma resposta. No entanto, em vez de saciar a sede da garota por uma explicação, Mateu olhou para Leila. Talvez fosse sua frieza, talvez sua calma normal. Mas a garota de alguma forma conseguiu notar o olhar de Mateu apesar de toda a comoção causada pelos rugidos. Aqui, no segundo andar, com apenas um único lance de escadas separando-os da fonte daqueles rugidos. O som por si só era tão poderoso que fez Mateu duvidar de sua capacidade de lutar contra aqueles monstros evoluídos. Agora você sabe por que eu não queria falar sobre os núcleos antes, disse Mateu antes de tirar o machado de debaixo do capuz e olhar para o último lance de escadas que restava para eles limparem. Foi mal, desculpe por isso, Leila murmurou, não tendo problemas em aceitar seus erros. Mateus. Daria gritou, enfurecida por sua atenção voltada para seu parceiro. O que está acontecendo? Nada demais, respondeu Mateu, apenas para balançar a cabeça. Os monstros estão ansiosos para ver quem os alimentou. Ah? Daria abriu bem a boca, soltando um grito alto sem se importar com o fato de atrair potencialmente a atenção dos zumbis para eles. O que diabos você quer dizer? Ela gritou, batendo o punho contra a parede de concreto do prédio. Baque. O som abafado do impacto inicialmente prejudicou os sentidos de Mateu. Só quando seus olhos seguiram o movimento ele percebeu que a garota realmente quebrou o concreto, quase abrindo um buraco em toda a espessura da parede. Não posso lhe dar nenhuma prova, disse Mateu, segurando o cabo de seu machado enquanto dava um passo em direção ao inferno que não tinha outra escolha a não ser conquistar. Mas parece que usar pedras no comerciante aumenta a força de monstros e zumbis. Levelingo Wives em THE Apocalipse capítulo 44 Mateu desceu as escadas. Seguindo atrás dele estavam duas meninas, cada uma segurando um facão na mão direita. Desceram as escadas, um degrau de cada vez. No entanto, não importa o quanto cada um deles quisesse prolongar o momento antes que a luta recomeçasse. O mundo continuou a avançar independentemente de seus desejos. Pegue os lados. Mateu ordenou, levantando a mão do cabo do machado, agarrando bem perto do suporte da lâmina. Yoshi. Daria aspirou apenas para respirar fundo e longamente. E então, assim que ela começou a deixar o ar fluir de volta para a atmosfera, ela se moveu para a frente. Seu facão traçou um amplo arco no ar, apenas para a garota decapitar um dos poucos monstros que já haviam se dirigido para a escada. Nos andares superiores, limpar o corredor e a escada adjacente a ele daria ao grupo de Mateu pelo menos 10 a 15 minutos de descanso. Mas agora que eles estavam invadindo o último andar do prédio, esse tempo diminuiu para apenas 5 minutos. Eu também estou nisso. Percebendo que estava atrasada para a festa, Leila gritou e desceu as escadas correndo. Continue, disse Mateu, balançando a cabeça. Por mais que fosse pouco cavalheiresco para ele se mover atrás das garotas, ele tinha que guardar as suas forças para a luta com monstros evoluídos. Foi um desafio que ele nunca encontrou e, ainda mais, nunca realizou durante sua primeira corrida do Apocalipse. Mas agora, Mateu tinha pouco ou nenhuma escolha em relação a este assunto. Vamos. Mateu disse em voz alta,
sacudindo o ombro para aquecê-los. E então, tomou a esquina da escada, entrando oficialmente no espaço considerado térreo. Eu posso ver. Mateu ignorou todos os zumbis que fervilhavam abaixo, concentrando sua atenção em escanear o local da batalha. 4. Não, 5 deles. Os monstros estavam lá, como Mateu imaginou. Cada um dos monstros ocupou um lugar separado no espaço aberto do andar inferior, cada um deles batendo seus corpos maciços contra as paredes de concreto que sustentavam o prédio. Que diabos? Mateu pensou, chocado com o que viu. Esta não foi uma fúria aleatória de monstros incapazes de encontrar a presa, apesar de senti-la. Foi um esforço coordenado claramente destinado a derrubar todo o edifício. Cuide dos alevinos. Mateu gritou sua ordem, correndo na frente. A experiência de limpar os andares superiores com as meninas rapidamente se mostrou bastante útil. Mateu não se importou com os zumbis. Ele simplesmente correu à frente, mirando no mais próximo dos zumbis evoluídos. Embora cada um dos zumbis e os evoluídos também tivessem características distintas que os tornassem únicos, todos os zumbis evoluídos básicos tinham uma estrutura bastante semelhante. Todos pareciam enormes pilhas de carne e ossos. E pelo que Mateu poderia dizer olhando para um desses monstros, os evoluídos na verdade eram feitos de vários zumbis. Eles não poderiam se mover assim sem nenhum tipo de esqueleto, pensou Mateu, usando o fato de que o monstro ainda não o havia notado para abrir caminho em sua direção. Ainda assim, essa armadura de caveira vai ser um saco, pensou Mateu, percebendo para onde consistia o resto dos ossos dos 5 corpos do zumbi evoluído. Os zumbis evoluídos pareciam como se alguém tivesse pegado um homem, engessado a carne de mais 4 pessoas em cima dele, apenas para então colocar o sujeito em uma gaiola feita de ossos. Havia apenas um elemento especial no monstro, exceto por todos os tipos de órgãos pendurados do lado de fora de sua pele. E era um cristal de brilho suave cujo brilho podia ser visto mesmo através das dobras de gordura do monstro que o cobria. Era o coração cristalizado do monstro. Um órgão permitindo que sua forma funcione, mas tão sobrecarregado devido a essa tarefa que um único arranhão foi suficiente para fazê-lo entrar em ação. Nojento, pensou Mateu, balançando o machado para o lado e permitindo que o cabo parecesse escapar de seu alcance. Jogado para trás, a lâmina do machado puxou toda a arma. Mateu só fechou a mão quando quase o cabo inteiro passou por seus dedos. E então, com o maior afastamento possível da arma, Mateu a balançou para frente, bem contra um dos poucos pontos vitais expostos do monstro. Rauará! O monstro soltou um grito frenético quando um de seus órgãos se apertou e explodiu, cobrindo tudo nas proximidades com sangue escuro. De novo. Mateu gritou em sua mente, retraindo a arma apenas para golpear com todo o seu corpo e puxar um golpe para baixo direto contra o ombro do monstro. Screei! Mais uma vez, o monstro soltou um grito poderoso. No entanto, desta vez, o ataque de Mateu acabou sendo bem sucedido, cavando profundamente na carne do monstro e alcançando todo o caminho até seu coração cristalizado. A segunda lâmina de Mateu tocou um cristal escondido por pedaços de carne e ossos. A coisa toda explodiu, despedaçando o corpo do monstro evoluído. Acho que não poderia depender apenas dos músculos para manter esse tipo de massa, pensou Mateu, balançando a cabeça e olhando em volta para avaliar a situação. As garotas fizeram bem o seu trabalho, mantendo todos os outros inimigos afastados. No entanto, os gritos do monstro que Mateu derrotou já alertaram todos os outros presentes no andar térreo. E então, Mateu viu isso acontecer. Não era nada que ele tivesse visto em qualquer uma de suas vidas antes. Assim como os monstros simplesmente evoluídos, ele foi construído de carne, sangue e ossos, tornando-o bastante grotesco. No entanto, sua forma por si só foi suficiente para quase enviar Mateu a um vômito frenético. De longe, o novo tipo de monstro parecia uma centopeia, apoiando-se em 10 pares de pernas e mãos enquanto brandia mais 4 pares no ar como uma espécie de arma. Suas pernas foram construídas com ossos conectados com pedaços de carne. O que diabos é isso?
Mateu pensou, sentindo toda a satisfação e euforia de matar um monstro evoluído desaparecerem no calor de um momento. Ele já havia encontrado os monstros evoluídos antes. Esta foi a única razão pela qual ele ousou ir contra eles com apenas 3 almas em seu grupo. No entanto, diante desse novo oponente, Mateu podia sentir algo quente se espalhando por suas pernas e virilha. Porra! Mateu gritou interiormente, sacudindo o corpo para se livrar do terror que o congelou no lugar. Por um segundo, tudo, exceto Mateu, congelou no lugar. Os zumbis pararam de se mover e os monstros evoluídos diminuíram sua carga. Então, todos os mortos-vivos no andar térreo do prédio voltaram seus olhos para Mateu. Roar! Com o que parecia ser uma ordem da centopeia morta-viva, todos os mortos-vivos correram para a frente, ansiosos para rasgar o corpo de Mateu. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 45 Merda! Mateu só conseguiu proferir uma única maldição antes de sua mente entrar em frenesi. Ninguém me disse que a centopeia seria capaz de comandar os zumbis, caramba! Mateu protestou em seus pensamentos enquanto levava a velocidade de seu corpo ao limite. Sair. Daria pulou de lado, ajoelhando um zumbi que estava prestes a agarrar a perna de Mateu. As batatas fritas. Ela acrescentou, virando-se no local e mandando outro zumbi para longe com um chute. Para nós. Leila juntou-se a eles, cortando a mão apontada para o cabelo de Mateu com seu facão. Obrigado. Mateu momentaneamente acenou com a cabeça, apenas para afastar o sentimento de terror e voltar para a batalha. Agora, ele não podia se dar ao luxo de ser distraído. Agora, ele tinha um andar terra inteiro cheio de zumbis e monstros para limpar. E até que essa tarefa fosse concluída, Mateu não poderia ficar tranquilo. Morrer. Ele gritou, movendo-se em direção ao próximo monstro mais próximo. Agora que todos estavam convergindo para ele, com exceção do monstro centopeia que ficou para trás, cada momento trazia Mateu mais perto de lutar contra vários evoluídos ao mesmo tempo. E esta não era uma tarefa que ele estava confiante em cumprir. Mateu cortou com seu machado para a esquerda e depois para a direita, abrindo caminho entre 2 zumbis vítimas de seus ataques. Agora que a batalha havia progredido, ele não podia mais deixar tudo para as meninas. Como eles estão? Mateu teve que cortar todos os zumbis nas proximidades antes de se dar ao luxo de dar uma olhada nas garotas. Atualmente, Daria estava recebendo um ataque de um monstro evoluído de frente, enquanto Leila empurrava os zumbis para dar as mãos a ela. Boa ideia, pensou Mateu, escorregando intencionalmente no sangue e aparentemente caindo, tudo para evitar um ataque cortante do monstro evoluído próximo. Então este aqui é ágil, pensou Mateu, reconhecendo a construção do monstro. Era do mesmo tipo daquele que raptou 2 de seus amigos durante sua última fuga em sua vida anterior. Whiz! O som do ar sendo cortado pelas garras extremamente afiadas do monstro penetrou profundamente no cérebro de Mateu, agredindo sua alma com uma percepção forçada do que aconteceria se ele acabasse atingido por este ataque. Caramba! Mateu gritou internamente, recusando-se a permitir que o pânico e o terror assumissem o controle de suas ações. Mateu usou o impulso de seus slides para se curvar para trás, apenas para saltar um momento depois. Graças a essa manobra inteligente, Mateu conseguiu passar furtivamente pelas defesas do monstro, apenas para acertar seu peito com um amplo e redondo golpe de machado. Foda-se, pensou Mateu, mordendo os lábios. Não foi fundo o suficiente, reclamou, apenas para pressionar todo o peso de seu corpo no cabo do machado na tentativa de soltá-lo dos ossos do monstro. Mas a arma não se dobrou. Deixado sem outra escolha, Mateu saltou para trás, apenas para observar como os músculos ao redor da ferida que lhe infligiu ao monstro de repente se espremeram, travando completamente sua arma no lugar. Merda! Mateu gritou, forçado a entrar em um campo de batalha de punhos nus. No momento, ele não tinha vantagens próprias e enfrentava monstros que podiam se tornar invulneráveis mesmo contra sua maior arma. Estamos ferrados, não estamos? Mateu pensou, mal evitando outro ataque cortante,
desta vez de um segundo monstro que se juntou à briga. Se Mateu tinha alguma esperança de vencer o conflito e limpar a escola antes, todos eles desapareceram neste local. Ele já estava pressionado para se manter vivo enquanto enfrentava um único oponente com a sua arma poderosa. E agora ele tinha que lutar contra dois dos monstros com mais para vir a qualquer momento. O tempo todo sem qualquer tipo de arma. Espere, que diabos? Mateu balançou a cabeça, repelindo outro ataque de terror em sua alma. Quem disse que não tenho armas? Mateu se perguntou, alcançando a parte de trás da calça e tirando o mesmo tipo de facão que suas garotas estavam usando. Ainda assim, pensou Mateu, sentindo como a centelha de esperança acesa pelo toque da arma rapidamente se extinguiu sob o vento frio da realidade. O que ele deveria fazer com apenas um facão curto contra 3 monstros? Mateu engoliu a saliva. Este foi o fim da linha. Mateu deu uma olhada para o lado, apenas para ver que as duas garotas estavam pressionadas para lutar contra o avanço de um único monstro e vários zumbis. E eu devo cuidar de todos esses. Mateu pensou, voltando os olhos para seus inimigos atuais. E então ele viu. O centopeia que antes ficava para trás agora avançava, provavelmente sentindo o desespero escorrendo de cada fibra do ser de Mateu. Se pode comandar os zumbis, tem que ser um pouco inteligente, pensou Mateu, apenas para sofrer outro ataque de terror. Observando como 3 monstros corpulentos, um mar de zumbis e uma enorme e repugnante centopeia se concentraram nele, Mateu apertou sua mandíbula, pronto para o inevitável. E isso significa: se o monstro fosse inteligente, Mateu poderia enganá-lo. E na situação atual dos monstros com uma vantagem esmagadora, a melhor aposta era fingir ceder aos ataques de terror que atiram na alma de Mateu. Deixado sem outra escolha, Mateu só podia confiar em seu instinto. Ele só podia confiar em seu instinto dizendo-lhe o momento certo para usá-lo, seu palpite sobre o que mais ele poderia fazer. E, por último, ele tinha que confiar que, embora trabalhando para o Apocalipse, os comerciantes não poderiam enganá-lo. O leitor de monstros mais próximo, balançando seu braço enorme na direção da cabeça de Mateu. Mas enquanto conseguiu anular o ataque de Mateu antes e acabou sobrevivendo ao corte, o monstro claramente esperava que Mateu recuasse. O jovem apenas deu uma rápida olhada para o lado, colocando os olhos no ângulo que lhe permitia acompanhar os movimentos da centopeia. E assim que o monstro antes dele atacou, Mateu deu um passo à frente, dirigindo o punho diretamente sobre as dobras da carne do monstro, bem contra seu núcleo brilhante. Mateu não deu um soco, no entanto. Em vez disso, ele abriu os dedos apenas para baixá-los no núcleo e depois puxá-lo para fora com um movimento rápido. Núcleos normais extraídos de zumbis só refletiriam a luz, eles não brilhariam sozinhos. No entanto, a pedra que Mateu esculpiu no peito do monstro claramente iluminou seus arredores, mesmo que o poder da luz fosse muito baixo. Bem, então, Mateu pensou, levantando a mão com seu troféu enquanto lançava um último olhar para o monstro. Dou todos os meus níveis para minha primeira esposa, Mateu murmurou, contando os segundos para o momento certo. Ele ignorou uma primeira corrida maciça para o lado de sua cabeça. Ele ignorou um conjunto de 3 garras alcançando seus joelhos. Ele até ignorou o rosto de terror composto de 3 rostos diferentes em forma triangular e depois cercado por um círculo feito de 5 conjuntos de mandíbulas cheias de dentes até a borda. E assim que o monstro centopeia trouxe sua boca em forma de ânus para se banquetear com a carne de Mateu, o jovem abaixou sua mão. E assim que o jovem baixou a mão, uma força estranha aparentemente apareceu para ajudar em seu movimento. A pedra esmagou sob o peso dos dedos de Mateu. Seu brilho rapidamente vazou para fora, apenas para se transformar em um chiado. Espero que você sobreviva, pensou Mateu, fechando os olhos. O núcleo em sua mão se desintegrou. E então, uma onda de luz branca intensa cobriu tudo no andar térreo da escola. A parte mais densa da floresta era geralmente a mais segura. A grama alta, os arbustos exuberantes e infinidade de lugares para se esconder eram o playground favorito de Kaia.
O que ela nunca esperava era que o referido playground se transformasse em seu último lugar para se esconder no mundo inteiro. Os passos dos soldados que se aproximavam podiam ser ouvidos à distância. Aqueles humanos desajeitados não conseguiam se mover pela floresta sem fazer um barulho enorme. Era uma das maiores vantagens de se esconder na floresta antiga. Kaia podia ouvir os humanos muito antes de eles se aproximarem dela. E assim como muitas vezes, quando os passos se aproximaram demais, Kaia se levantou e silenciosamente correu para dentro da floresta. Então, suas orelhas cobertas de pelo se contraíram, apenas para a garota parar completamente e virar a cabeça energicamente. Quem é você? Fim do volume. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.